Há um ditado, se é estúpido, mas funciona, não é estúpido. Pode soar bobo, mas vamos testar se funciona. O usuário do Reddit cortou uma colher de metal ao meio e a fixou com fita no SSD como dissipador de calor caseiro. E embora possa parecer um pouco bobo, eles afirmam que isso resultou em um aumento de desempenho de 200%, o que é impressionante. Então, vamos ver se conseguimos replicar esse sucesso no nosso próprio PC. No papel, essa modificação é interessante porque os SSDs, à medida que esquentam cada vez mais, acabam sofrendo limitação térmica e reduzem sua velocidade de leitura e gravação. Ou seja, quanto mais frio você conseguir manter um SSD, teoricamente mais rápido ele vai funcionar. E sabe o que é ótimo para manter as coisas frias? Metal. Sabe o que também é feito de metal? Colheres. Gosto disso. Vamos testar, mas antes precisamos encontrar nossa colher favorita, já que quem postou usou a própria nessa modificação. E eu quero replicar isso o mais fielmente possível. Essa colher é a maior que eu tenho, mas essa colher é a menor que eu tenho. Mas nenhuma dessas é minha favorita, porque achei essa na gaveta e ela me chamou a atenção na hora. Olha como ela é legal. Eu vou procurar uma maneira de cortar nossa colher favorita para o tamanho certo. Enquanto isso, vamos rodar um teste de desempenho básico do nosso SSD sem nenhuma colher presa nele. Vamos usar esse NVMe de terceira geração da Inland. Vou remover os adesivos para deixar o SSD limpo. Vamos medir temperatura e velocidade de gravação durante o processo. E como está o corte da colher? Certo, qual é a maneira correta de cortar uma colher ao meio? Não consigo evitar a sensação de que essa colher não vai gostar desse processo, mas pensando bem, será que algum desses componentes com que eu trabalho gosta do processo? Eu gosto de pensar que sim. Beleza, vamos tentar usar a tesoura primeiro. Beleza, conseguimos fazer uma marca, só isso mesmo. Felizmente eu tenho várias ferramentas à minha disposição. Beleza, isso está quebrando minha ferramenta. Ei, beleza. Agora o usuário disse que usou pasta térmica para preencher o espaço entre a colher de metal e o SSD. Se olharmos de perto, a colher não é totalmente plana, sendo um pouco côncava. Para aumentar o contato com a superfície, vou virá-la de cabeça para baixo. Parece muito semelhante ao que o usuário original do Reddit fez, mas a questão é, o desempenho será parecido? Sem dissipador, atingimos cerca de 43 graus Celsius. Com a colher como dissipador, chegamos a cerca de 40, 41 ou 42 graus Celsius, o que não é muita diferença. Então acho que precisamos encarar e comprar um NVMe Gen 5 de uns $400 para testar esse dissipador de calor de colher. No papel, os NVMe's Gen 5 esquentam significativamente mais do que os Gen 3. E para confirmar isso, tudo o que precisamos fazer é olhar esse benchmark do NVMe Gen 5 dele. Sem dissipador, a temperatura chega rapidamente a na casa dos 70 e tantos graus, quase o dobro dos nossos NVMe's Gen 3. E à medida que nossas temperaturas sobem cada vez mais, nossas velocidades de gravação começam a diminuir. Um sinal claro de throttling térmico. Relendo os comentários do Reddit, vi alguém usar moedas de 1 centavo como dissipador de calor para SSD. Vou anotar para testarmos outras ideias depois da colher. Tenho 3 coisas em mente para testar. A primeira seria uma moeda de 1 centavo de antes de 1982, porque essa vai ser de cobre puro, contra uma moeda de 1 centavo de depois de 1982, porque essa não vai ser de cobre puro. E depois uma lata de alumínio, porque a gente pode encontrar isso facilmente em casa. Beleza, isso foi só uma anotação de voz para texto. Como pode ver, me confundi com as palavras. Mas nas anotações tudo está bem formatado e as datas aparecem como números de verdade. Este é o Whisperflow, que também foi gentil o suficiente para patrocinar este vídeo, e o reconhecimento de voz para texto deles é melhor do que a opção padrão do seu celular em praticamente todos os aspectos. Por exemplo, foi assim que meu celular transcreveu aquele mesmo áudio usando o recurso padrão de voz para texto, e aqui a diferença é bem gritante. A formatação aqui simplesmente não existe. Eu faço um monte de anotações, e essa ferramenta tem sido especialmente útil porque, embora eu digite bem rápido, eu consigo falar muito mais rápido. Além disso, quando já é tarde, eu posso simplesmente sussurrar. E ele consegue entender exatamente o que eu estou dizendo. Olha só isso. Isso é realmente impressionante. Será que é por isso que se chama Whisperflow? Porque você pode simplesmente sussurrar para ele. Ele consegue até descobrir como soletrar nomes ou marcas só pelo contexto de onde você está digitando. Então ele sabe como soletrar minha marca Mr. sem que eu precise dizer como se soletra. Exatamente. Nenhum outro sistema de voz para texto soletra isso corretamente. Uso para anotações, enviar e-mails no Gmail e escrever prompts para meus LLMs. A ferramenta pode ser usada em qualquer lugar. Mas de longe, meu recurso favorito é o fato de que eu posso simplesmente dizer B-Movie Script. E ele vai preencher instantaneamente o que eu estiver digitando com o roteiro do filme B. Isso é poderoso demais, cara. É possível criar vários trechos personalizados como atalhos verbais. Seria bem mais útil dizer seu e-mail e ele digitar seu e-mail do que o roteiro do filme B. Mas é interessante poder fazer ambos. É a melhor ferramenta de transcrição de voz que já usei. Baixe o Whisperflow e use o código MRIEaster para um mês grátis do Whisperflow Pro. Tudo bem, vamos colocar a colher no nosso Gen 5 NVMe, sem fita desta vez. Acho que aquilo retinha o calor no plástico, que não conduz bem o calor. Vamos reinstalar nosso Gen 5 com uma colher.
Vou dizer que a colher está escorregando um pouco mais dessa vez. O controlador desse SSD é um pouco menor, então não tem tanta área de contato para a colher se firmar. Ok, isso é um problema. Na verdade, talvez a gente precise usar fita, afinal. Agora a fita não cobre mais nenhum chip principal. Ok, colher instalada no SSD, teste de pressão ativado. Será que existe mesmo alguma maneira de uma colher realmente melhorar nosso PC ou o Reddit só estava zoando a gente? Vamos descobrir. Este é o padrão Gen 5 sem dissipador. Chegamos a 80 graus Celsius e com o tempo a gravação fica mais lenta. Esse pico ocorre entre os testes, mas esses dois indicam limitação térmica extrema. Após atingirmos 81 graus, as velocidades de gravação caem cerca de 1/3. Agora, analisando os resultados com o colher como dissipador, a temperatura máxima foi 75 graus. As velocidades de gravação ficaram bem mais estáveis. Elas não diminuem com o tempo, e não há grandes quedas como no teste de referência. Nossa colher realmente impediu o SSD de entrar em limitação térmica, usando apenas uma colher de aço inoxidável. Imagine se tivéssemos algo chique, como um conjunto de talheres de prata esterlina. Quero dizer, eu não sou tão sofisticado assim, mas o pessoal do Reddit está certo, cara. Então, se uma colher funciona tão bem assim, vamos ver se esse cara que usou moedas de 1 centavo como dissipador de calor para SSD Papel está certo. Vamos ver qual que é a deles. Nem todas as moedas de 1 centavo são iguais. Podemos notar diferenças claras até no material ao comparar um par dessas moedas. Antes de 1982, as moedas de 1 centavo eram feitas de cobre puro, mas depois de 1982, basicamente é só um revestimento de cobre sobre zinco. Então eu quero ver como essas moedas de 1 centavo de antes de 1982 resfriam o SSD em comparação com as de depois de 1982. Meio louco como elas parecem tão diferentes, né? Se as moedas de 1 centavo funcionarem, será ainda mais barato que nossa modificação com a colher. Mas esse é um grande se. Vamos reaplicar um pouco de pasta térmica. Vamos começar com as nossas moedas de 1 centavo de cobre puro, porque, hipoteticamente, essas devem ter um desempenho bem melhor. Agora, o mais importante é que não queremos que as moedas toquem diretamente na placa de circuito, porque não queremos causar nenhum curto-circuito. Eu admito, isso realmente parece meio ridículo, talvez até mais do que a nossa colher. Mas o cobre puro deve ter uma condutividade melhor do que a nossa colher, então vamos colocar isso no nosso computador. Diferente da nossa colher, eu acho que as moedas vão realmente ficar no lugar sem precisar de fita. Embora elas tenham bem menos massa para absorver o calor em comparação com a colher. Certo, vamos ligar isso. Vamos ver qual funciona melhor. E agora vamos colocar sob carga total. Só percebi agora o dissipador de calor do SSD que veio com essa placa-mãe. Veja só. Usaram Comic Sans como fonte no verso desse plástico. Não sei porquê, mas isso está me fazendo rir. Nunca vi Comic Sans em peça de computador. Realmente, uma escolha interessante. Essa temperatura está bem abaixo da colher. Isso é loucura. Será que a resposta certa está nos comentários? Centavos funcionam melhor que uma colher como dissipador de calor caseiro para SSD? Veja os resultados. Com a colher, atingimos até 75 graus Celsius. Mas com os nossos centavos, chegamos a um máximo de 69 graus Celsius. Isso está muito mais longe do limitação térmica. 6 graus? Por algo que custa só 3 centavos? Talvez esse seja o verdadeiro truque. Esqueça cortar uma colher. Basta aplicar pasta térmica e colar algumas moedas no SSD exposto. Incrível como isso funcionou tão bem. Dito isso, moedas de 1 centavo de antes de 1982 podem ser difíceis de encontrar, especialmente considerando que as moedas de 1 centavo estão fora de circulação. Então vamos remover essas para colocar nossas moedas de 1 centavo de depois de 1982 e ver como elas se saem. Essas com certeza vão ser bem mais fáceis de encontrar. Hipoteticamente, é mais realista para uma pessoa comum tentar essa modificação. Uau, são muito mais brilhantes e esteticamente parecem bem mais legais. E desculpa se você tem toque, deixa eu só alinhar todas as caras do Lincoln pro lado certo. Foi mal por não ter feito isso antes. Que tal agora? Agora eles estão todos perfeitamente alinhados. Ok, vou ser honesto, essa estética está começando a me agradar. Isso me faz querer montar um PC de cobre, mas com calma. Vamos colocar em carga máxima. Essas moedas estão caindo um pouco, então pode ser ideal usar adesivo térmico. Funciona como cola e pasta térmica juntas, mas não serve para processador, pois dificulta remover o cooler. Já para essas moedas, seria útil. Talvez colar elas no SSD funcionasse melhor, mas vamos conferir os resultados. Uau, achei que a diferença seria maior. Atingimos um grau a mais com as nossas moedas depois de 1982, comparado com as moedas de antes de 1982. Ou seja, de qualquer forma, usar moedas é melhor do que não usar nada no seu SSD Gen 5 e NVMe, supondo, é claro, que suas moedas não caiam e acabem causando um curto em alguma coisa no seu computador. Esse é realmente o principal risco aqui. Mas se você não conseguir encontrar moedas por aí, com certeza você pode achar uma latinha de refrigerante, certo? Tenho quase certeza de que elas são feitas de alumínio, que também tem ótima condutividade térmica. Vamos tentar improvisar um dissipador de calor para SSD só cortando isso aqui. Esse metal é bem fino, então talvez a gente use algumas camadas. Vamos passar a pasta térmica entre cada uma e empilhar. Dissipador de calor para SSD feito com lata de refrigerante. Agora, vamos tirar as moedas. Uau, estão bem quentes.
Agora vamos pressionar a lata de alumínio. Tem o mesmo problema da colher, pois é côncava. Talvez precisemos instalar do outro lado por causa disso. Vamos tentar. Fica estranho, mas tudo aqui é estranho. O teste de estresse está rodando. Um dos benefícios potenciais de fazer desse jeito é que você pode meio que replicar o design das aletas desses outros dissipadores, onde a área de superfície para dissipar o calor é bem maior. Embora dito isso, a gente só empilhou tudo junto. Então eu não sei se isso realmente vai funcionar. Além disso, acabei de perceber que essa moeda de 25 centavos tem tipo um adesivo nela. Acho que nunca vi isso antes. Bem legal. Estamos tendo um pequeno problema de aderência, mas não está tão ruim, especialmente para esse teste. E os resultados mostram que nossa lata teve desempenho similar às moedas de 1 centavo pós 1982, alcançando cerca de 70 graus Celsius. Mas ela conseguiu manter essa temperatura por um pouco mais de tempo do que as moedas de 1 centavo. Mas a lata ainda conseguiu evitar que nosso SSD sofresse limitação térmica. É realmente louco para mim que os NVMe de quinta geração não venham com dissipadores de calor. Embora agora a gente saiba que você pode simplesmente fazer um por uns 3 centavos. Literalmente 3 centavos. Estou surpreso com o quanto tudo funcionou bem, e ainda mais por não termos sido trollados por um post do Reddit. É como afirmar que usar uma colher no SSD ajuda a resfriá-lo. Parece bobo e até ridículo, mas realmente funciona? Sim, como falei, teria cuidado, pois se a colher caísse, poderia causar curto-circuito no computador. Mas é uma forma inovadora de evitar o thermal throttling. Então, isso foi divertido, né? Meu Deus. Atualmente temos 12 membros neste canal, então obrigado a esses entusiastas da tecnologia. Vou atribuir um número para cada um de vocês e vou selecionar aleatoriamente uma pequena quantidade de moedas. E seja qual for o total, essa pessoa vence. Ah, ok, temos 3 centavos, então, número 3, você ganhou. Eu vou te dar tipo 10 tubos de pasta térmica. Então, pode me mandar um e-mail. E eu vou te enviar 10 tubos de pasta térmica. Então, mais uma vez, obrigado aos membros, obrigado por assistirem. Fui o Murister, seu entusiasta de tecnologia. Até o próximo vídeo.